a volta de Jesus é um fato. Se você acredita ou não, se você crê ou não, se você estiver preparado ou não, saiba que a volta de Jesus é um fato. Vai acontecer. Existem duas coisas que vão acontecer cedo ou tarde. Não tem como fugir. Quais? A morte e a volta de Jesus. Isso vai acontecer. Isso vai. E o próprio Senhor Jesus, ele anunciou, ele pregou um sermão sobre o fim dos tempos e sobre a sua volta, que é conhecido como o sermão escatológico de Jesus, que é Mateus 24. Todo o capítulo 24 de Mateus é Jesus, quando ainda estava no mundo, pregando sobre o fim e sobre a sua volta. E nós vamos entender alguns sinais da sua volta e algumas situações que envolvem a sua volta. Então vamos ler Mateus 24, a partir do verso 3, que vai tratar os sinais da volta de Jesus, que é um fato. Mateus 24, verso 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão essas coisas. E qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus revelou: cuidado que ninguém vos engane. Aí ele começa, verso 5. Porque muitos são os que virão em meu nome proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto, o princípio das dores. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. E sereis odiados por todas as nações por serem os meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações. E então chegará o que, pessoal? O fim. Olhe para cá, até aí. O final dos tempos, o período chamado final dos tempos, por favor, entenda isso. Ele começou com a ascensão de Jesus. No dia que Jesus ascendeu aos céus, já começou o final dos tempos. Então, quando alguém diz assim: nós estamos vivendo o final dos tempos, quem já ouviu? Exatamente. Mas desde quando que estamos vivendo o final dos tempos? Há 2000 anos, já fazem 2000 anos que estamos vivendo o final dos tempos. O final dos tempos não começou em 2022, em 2023. O final dos tempos, pessoal, começou com a ascensão de Jesus.
Está claro isso? Você precisa ter esse entendimento. Porque se você não tiver esse entendimento, você vai acreditar em tudo que te dizem. E cada um desses sinais já começaram a acontecer desde que Jesus ascendeu aos céus. Por isso que esse período é chamado final dos tempos. Vamos voltar aos sinais. Vamos lá aos sinais de novo. Vamos, por exemplo, no versículo 4 e 5. Mateus 24, 4 e 5. Vamos ver esse sinal aqui. Ó. Então Jesus lhes revelou: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos são os que virão em meu nome proclamando: eu sou o quê? O Cristo. E enganarão muitas pessoas. Pessoal, desde que Jesus subiu aos céus com a promessa de voltar, até hoje, surgiram muitos falsos cristos. Muitos que se apresentaram à população, ao mundo, dizendo: eu sou Jesus, eu voltei. E assim conseguiram enganar muitas pessoas. Então esse sinal já acontece, já vem acontecendo ao longo de 2000 anos, que é o período do final dos tempos, que estamos vivendo. Vamos ver um outro sinal, versos 6 e 7. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Todavia, não vos desespereis. Olha o que Jesus está falando. Não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Até aí, olhe para cá. Guerras. Pessoal, as guerras que anunciam a volta de Jesus não é apenas a guerra que você vê lá de Israel contra o Hamas. Não é a guerra que você vê lá da Ucrânia. Não são só essas guerras. Quantas guerras nós já não tivemos desde que Jesus ascendeu aos céus, no período de 2000 anos? Dá um Google lá. Coloca lá no Google. Quantas guerras nós já tivemos num período de 2000 anos? Você vai ver o tanto de guerra que já existiu. De guerras e de rumores de guerras. Só no século passado nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a Guerra Fria e uma série de outras guerras menores e rumores de guerras. Aí sim, nós estamos hoje presenciando essa guerra lá de Israel contra o Hamas. Só que a geração que viveu lá em 1940 também presenciaram uma guerra. O que eu estou dizendo com isso, pessoal? Que a guerra é um dos sinais da volta de Jesus. Mas que você não deve ficar desesperado, alarmado ao ver uma guerra acontecendo. Porque, como eu disse, o final dos tempos começou há 2000 anos atrás. Tudo certo até aqui? Só que no mesmo versículo tem outros sinais aí, ó. Versículo 7 ainda, ó. Haverá fomes e terremotos em vários... Pessoal, precisa falar muito disso aqui? São milhões e milhões e milhões de pessoas com fome e morrendo de fome. Só nessa época? Só nos dias de hoje? Não, mas desde que Jesus ascendeu aos céus. Houve, por exemplo, só aqui dando um exemplo, na igreja primitiva, houve uma grande crise em Jerusalém, aonde os próprios cristãos estavam passando fome e necessidade. E as igrejas se uniram e enviaram mantimentos por meio de Paulo para sustentar aquelas igrejas. O que eu quero dizer com isso é que você tem que ter maturidade e entendimento, que são sinais da volta de Jesus, mas que não são sinais do século 21. Já existem há 2000 anos. Acontece que nos dias de hoje, eles são mais evidentes e eles estão, não sei se você tem essa percepção,
essa impressão, mas eles estão acontecendo meio que todos de uma vez só. Então hoje você vê ao mesmo tempo acontecendo guerra, terremoto, fome e por aí vai. Mas não acabou não, vamos continuar vendo os sinais. Vamos ver agora o versículo 9. Então, eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. E sereis odiados por todas as nações por serem os meus seguidores. E nessa época muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Olhe para mim. Então, que sinal é esse? A perseguição que os cristãos iriam sofrer por conta de Jesus. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Que período você acha que a perseguição contra os cristãos foi maior? No século 21 ou no início? Depois que Jesus ascendeu ao céu. Quando você acha que a perseguição foi maior? Hoje ou no início? No início. Basta você ler o livro de Atos, você vai ver o primeiro mártir cristão, Estevão, que foi apedrejado até a morte por conta da fé em Jesus. Então a perseguição são sinais, é um dos sinais da volta de Jesus. Eu já vou encerrar os sinais, porque a pregação de hoje não é só sinais. Você deixou aberto lá em 1 Tessalonicenses, não deixou? Já nós vamos lá. Agora vamos ver, eu vou deixar o versículo 11 por último, tá? Vamos ver mais um sinal, o versículo 12. Depois nós vamos no 11, versículo 12. E por causa da multiplicação da maldade, o amor de quase todos se esfriará. Bem, pessoal, outro sinal. O amor entre as pessoas se esfriar. Pastor, eu não consigo perceber esse sinal, não consegue? Fala um jornal aí famoso. Um jornal que como é aquele lá do Datena? Brasil Urgente. Liga lá. Liga lá. Liga no Balanço Geral. Liga lá no jornal que passa lá na Globo à noite, Jornal Nacional. Liga lá. Eu não preciso pregar para vocês. É só você olhar na rua que você mora. Você vai ver que o amor entre as pessoas, da maioria das pessoas, já se esfriou. Então não vou me estender nesse assunto, porque a gente está vendo isso de uma forma muito clara. Mas vamos no verso 11 para ver esse sinal aqui. Eu deixei por último, porque eu queria dar uma atenção a ele. Verso 11. Então, numerosos falsos profetas. Repete essa palavra. Falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Gente, esse sinal é um dos mais ignorados. E esse sinal se cumpre dentro de muitas, olhe para mim aqui, ó, olha para os dedos do pastor, dentro de muitas igrejas. O que é um falso profeta, pastor? Ou falso mestre? O que é? Profeta é alguém que Deus colocava a palavra em sua boca e ele falava. Profeta era quem transmitia a palavra de Deus. O que é um falso profeta? É o que coloca palavras na boca de Deus. Vou repetir que alguns não pegaram. Profeta é aquele que Deus coloca a palavra na sua boca. Falso profeta é aquele que coloca palavras na boca de Deus. E ó, está assim espalhado por aí. Por isso, pessoal, eu quero trazer aqui um alerta para você. Cuidado com aquele tipo de mensagem assim, olha, Deus está mandando eu te entregar isso. Deus está mandando eu te entregar aquilo. Deus mandou eu te dizer aquilo outro. Olha, Deus está falando para mim te falar aquilo outro. Pessoal, foge desse tipo de mensagem. Foge.
Porque o que Deus está mandando dizer está aí na sua mão. Pastor, o que Deus está mandando? O que Deus está querendo falar comigo? Está aí na tua mão aí, ó. Está aí, ó. A Bíblia. Você quer saber o que Deus quer falar com você? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Porque a palavra de Deus está aí, ó. Hoje nós temos ela aí, ó, nas nossas mãos para a gente ler. Cuidado. Pessoal, falso profeta é aquele que traz falsos ensinos. E não é um sinal do século 21, não. Paulo escreveu, por exemplo, a carta à igreja da Galácia, o livro de Gálatas. Não tem o livro de Gálatas na sua Bíblia? Paulo escreveu, sabe com qual propósito? Combater os falsos profetas. Porque tinha um mundo de falsos profetas falando para os cristãos que Jesus não era o suficiente. E que eles precisavam, além de Jesus, eles precisavam participar de várias cerimônias da antiga aliança, do antigo concerto, para que eles pudessem ser salvos. E Paulo escreveu dizendo, meus irmãos, é Cristo. Cristo é o suficiente. E a maioria das igrejas espalhadas por aí não prega que Cristo é o suficiente. Então é Cristo e mais a água ungida. É Cristo e mais o óleo. É Cristo e mais o sal. É Cristo e mais a rosa. É Cristo e mais a arca. É Cristo e mais o lenço. É Cristo e mais não sei o quê. Cuidado. Vocês podem repetir comigo? Diga, Cristo é o suficiente. Então, todo e qualquer ensino que coloca outras coisas além de Cristo são falsos ensinos provenientes de falsos profetas. Mas às vezes a pessoa não percebe isso. Hoje em dia tem o profeta do Pix. Profeta do Pix? É, profeta do Pix. Picaretagem, sem vergonhice, malandragem. Bota a cara lá na rede social e fica falando assim, ó, manda um Pix de tanto e tal, e eu vou te dar uma palavra, eu vou te revelar uma palavra. Foge disso. Isso é picaretagem. Desculpa, eu fico nervoso, é porque isso arde dentro de mim. Um dia, pessoal, olha aqui para mim, pela minha falta de leitura da Bíblia, por acreditar em tudo que me falavam, eu preguei muita coisa errada, eu ensinei muita coisa errada. E quanto mais eu leio a Bíblia, eu vi que eu ensinava o que era errado. E quanto mais eu leio a Bíblia, eu quero combater o que é errado. Então eu estou aqui para dizer a vocês que estão aqui, pessoalmente, vocês que estão aqui pelo Instagram, cuidado com os falsos profetas. Porque eles estão espalhados por aí. O falso profeta não quer o seu bem, ele quer os seus bens. O falso profeta, a pregação do falso profeta sempre vai terminar em oferta, em dinheiro, em voto. A pregação do falso profeta, ele vai pregar sobre uma história todinha. Ele vai falar, por exemplo, de Davi e vai pregar sobre Davi, que Davi isso, que Davi aquilo, que Davi isso, que Davi aquilo, e no final vai terminar. Inclusive, você que tem um gigante na sua vida, você vai pegar a sua pedra e vai derrubar ele. Cadê a pedra, pastor? Está aqui o envelope e a pedra. Pega esse envelope, bota aqui R$100 e traga que o seu gigante vai cair. Falso ensino. Mentira. Porque Jesus nunca mandou fazer isso. Quem está compreendendo, pessoal? Mas como é que está as igrejas dos falsos profetas? Lotadas. Porque as pessoas querem isso. A maioria das pessoas não tem o entendimento de que Cristo é o suficiente. A maioria das pessoas não tem o entendimento de que Jesus morreu na cruz para salvar elas da ira de Deus. Então elas estão em busca de bênçãos e de coisas. Aí entra a teologia da prosperidade, que é um outro falso ensino, que vai falar, crente que é crente é feliz, crente que é crente tem dinheiro no bolso, crente que é crente tem saúde perfeita, crente que é crente tem um casamento perfeito, crente que é crente não tem problema, crente que é crente não fica doente. Mentira! É só você ler a história do apóstolo Paulo, por exemplo. É só você ler a história de João Batista. É só você ler a história da igreja primitiva. O povo de Deus que sofreu. Sofreu e não sofreu pouco, não. Mas permaneceu fiel ao Senhor Jesus. Porque crente que é crente está de olho no céu. Crente que é crente sabe que tudo que há nesse mundo vai padecer. E eu estou aqui
anunciando a vocês: cuidado com os falsos profetas. Mas você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Como que você vai se prevenir com os falsos profetas se você não lê a Bíblia? Se você pega a Bíblia aqui no domingo, abre rapidinho tal, e depois só vai abrir na quarta-feira quando vem no culto, ou se não, só vai abrir no outro domingo, como que você vai prestar atenção? Pessoal, eu não sei se é nos Estados Unidos, a gente já vai voltar aqui, desculpa, tá? Eu saí um pouquinho da mensagem, mas é importante. Vocês entendem o que eu estou falando? A gente já vai voltar para a volta de Jesus, que é um dos sinais. Eu não sei se é nos Estados Unidos, é no Banco Central de algum país desses. Não sei se é nos Estados Unidos ou na Europa, me foge agora. Mas quando alguém vai trabalhar num banco, a pessoa passa um período de treinamento, tendo contato com as notas, com dinheiro, tendo muito contato, acho que é mais de mês fica lá, manuseando as notas. Tocando em todos os tipos, nota de 100, nota de 20, vai tocando, vai manuseando, pá. Vai tendo aquele contato, cheira a nota. Para que é isso? Porque quando ela estiver trabalhando mesmo, e alguém chegar lá e apresentar uma nota falsa, a pessoa vai na hora identificar essa nota é falsa. Por que ela sabe que é falsa? Porque ela teve muito contato com a verdadeira. Vocês estão entendendo? Então ela consegue sentir o peso de uma nota verdadeira e o peso de uma nota. Se alguém aqui já trabalhou muito com dinheiro, mexer com dinheiro, você sabe que dá para perceber. Então, a pessoa vê que a nota é falsa. Por que ela sabe que é falsa? Porque ela teve muito contato com a verdadeira. Por que tem cristão, tem crente que não sabe identificar quando o profeta é falso, quando o ensino é falso? Porque ela não tem contato com o ensino verdadeiro. Porque não tem contato com a palavra de Deus. Porque a Bíblia fica aberta no Salmo 91, no Salmo 23, achando que isso vai trazer sorte. Bíblia não é teu amuleto. Bíblia não é para trazer sorte. A Bíblia é para ser estudada, a Bíblia é para ser aprendida, a Bíblia é para ser pregada. Amém? Aí a pessoa está lá, porque a guerra é o sinal da volta de Jesus. E os falsos profetas não são? Vigia. Porque Jesus está voltando, porque olha a guerra lá, olha o Hamas lá, olha Israel, o relógio de Deus lá. Mas e os falsos ensinos? Então, eu queria que você tivesse esse entendimento e essa precaução. Amém? Então, aqui nós vamos concluir a questão dos sinais. Você entendeu? Jesus não tem como dizer que ele não está voltando, os sinais estão aí, estamos no fim. Agora, para que Jesus vai voltar? Para quê? Qual o propósito? Tem um propósito por detrás da volta dele. Vamos ver o propósito da volta de Jesus? Vamos lá no verso 29. Verso 29. Aqui tem outro assunto que eu não vou abordar hoje, que é muito extenso. Verso 29. Imediatamente, após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com glória e poder. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos, glória a Deus, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém. Para que Jesus vai voltar? Qual o propósito? Arrebatar a sua igreja. Olha que maravilha, olha que notícia maravilhosa para se ouvir num domingo de manhã. Jesus virá para arrebatar a sua igreja. A primeira vinda de Jesus foi para quê? Para morrer pelos nossos pecados, pagar pelos nossos pecados
nos reconciliar com Deus mediante o seu sangue. Foi para isso que ele veio a primeira vez. Agora, para que ele vai vir a segunda? Para arrebatar os que foram reconciliados com Deus. Para levar a sua igreja. É para isso. Para levar que igreja, pastor? O lugar do recomeço? Não. Que igreja, pastor? A Deus é amor? Não. A paz e vida? Não. Qual igreja, pastor? A Assembleia? Não. A igreja de Cristo não tem uma placa. A igreja de Cristo são os eleitos. São os lavados e remidos no sangue de Jesus. A igreja de Cristo é composta pelos que creram em Jesus, se arrependeram dos seus pecados e fazem dele o seu único e suficiente Salvador. Essa é a igreja de Cristo Jesus, da qual eu e você fazemos parte, se é que você está em Cristo Jesus. Então, para que Jesus vai voltar, gente? Abra os seus lábios e diga, para que Jesus vai voltar? Para me buscar, é isso aí. Para buscar a sua igreja, para arrebatar a sua igreja. E um detalhe, tá? Todo mundo vai ver. Veja comigo de novo o verso 30. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com glória e poder. Pessoal, não vai ter um arrebatamento secreto. Pastor, arrebatamento secreto é aquele que você vê nos filmes. A mãe chega em casa, só está a roupa do filho. Cadê o filho? O que aconteceu com o menino? Não vai ter isso. Quando Jesus voltar, todos os olhos verão. Todo mundo vai ver. Os salvos e os perdidos, todos verão. Não, pastor, mas é que eu assisti no filme Deixados para Trás. Eu não estou falando de filme, estou falando de Bíblia. Não, porque eu assisti, eu não estou falando de novela, estou falando de Bíblia. Jesus está falando, na minha volta todos verão. Todos verão. Os salvos e os perdidos verão Jesus voltar. Amém? Tenha isso em mente. Não vai ser algo secreto, porque aí eles vão dizer que foram os alienígenas que a raptaram. Não, todos verão. Os olhos verão Jesus vindo com glória e poder. Aleluia. Pessoal, eu acho que eu vou deixar para a semana que vem. Eu posso continuar? Vamos lá em 1 Tessalonicenses. Não fecha Mateus, não. Tem um pedacinho de Mateus que eu vou voltar antes de concluir. Vamos lá em 1 Tessalonicenses 4. Ainda falando do arrebatamento. Como que vai ser? Eu dei uma palhinha sobre isso domingo passado, mas eu vou concluir hoje. 1 Tessalonicenses 4:13. Acompanhe comigo, você que está em casa também. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem esperança. Olhe para cá. Quem são os que já dormem no Senhor? Os que morreram com Jesus. Se você está aqui e conhece algum crente que morreu, biblicamente falando, ele não está morto, ele está dormindo. Os que dormem no Senhor são os que morreram com Jesus. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma forma devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo depois, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. Louvado seja Deus. O que Paulo está dizendo aqui?
Simplificando, Paulo está dizendo o seguinte: quando Jesus voltar, vão ter dois tipos de cristãos: os mortos e os vivos. Vem cá, Isaac, por favor. Pessoal, vocês falaram para mim continuar hoje, então não dorme. Eu vou concluir. Vem cá, Isaac. Isaac vai aparecer na TV hoje. Ó. É a TV não, é o Instagram. Vamos dizer que Jesus voltou hoje. Voltou. O Isaac é um cristão que está morto. Estou dando um exemplo. Está morto, morreu. Morreu. E eu sou um cristão que está vivo. Imagina a cena, um cristão morto e um cristão, os dois salvos, mas um morto e um vivo. Jesus veio, todos os olhos verão. Jesus veio, o que vai acontecer naquele momento? Primeiro, o Isaac, que estava morto com Jesus, ele vai ressuscitar. Olha que coisa linda. E vai encontrar Jesus nos ares. Vai lá encontrar Jesus. Estava morto. Biblicamente falando, estava dormindo. Ressuscitou. Foi encontrar Jesus. E em seguida, quem vai? Diga eu. Se você estiver vivo, aí vai você. Em segundo, primeiro os que morreram vão ressuscitar e vão se encontrar com Jesus. Segundo, os que estiverem vivos irão também se encontrar com o Senhor Jesus. É assim que termina o Evangelho, com a volta de Jesus. Amém? Quando vai ser? Volta lá para Mateus. Vocês não fecharam não, né? Tem um versículozinho. Mateus 24, 36. Quando? Quando vai ser? Pastor, fala aí quando vai ser. Será que é amanhã? Será que é hoje na hora do almoço? Quando vai ser? Olha aí, ó, verso 36, Mateus 24, 36. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Tá, pastor, quando é que vai ser tudo isso? Ninguém sabe. Pode ser hoje, pode ser daqui 10 anos, porque a expectativa já existe há 2000 anos. Desde que Jesus subiu, ele está para voltar. Então nós não sabemos quando. Ele deixou os sinais, sabemos que está próximo, mas não sabemos quando. E eu quero concluir essa mensagem de duas maneiras. Primeiro, resumindo tudo que falamos. E segundo, trazendo uma aplicação para todos. Tá bom? Então olha para mim agora. Não vamos mais voltar na Bíblia hoje. A volta de Jesus é um fato. Vai acontecer, acreditando ou não. Existem sinais. Falamos deles. Falsos cristos, guerra, fome, terremoto, perseguição, o amor se esfriando, e eu dei uma ênfase nos falsos profetas. Propósito da volta de Jesus: arrebatar a sua igreja. De forma secreta? Não, todos verão. Quem será arrebatado primeiro? Os que morreram com Jesus, ressuscitarão, vão se encontrar com ele nos céus. E os que estiverem vivos, quando ele voltar, irão também encontrar com ele no céu. E quando isso acontecerá, só o Pai sabe. Jesus disse: nem eu sei, nem o Filho sabe, só o Pai sabe. Então foi isso que pregamos nessa manhã de forma resumida. Agora, quais são as conclusões? Duas. Primeiro, atenção. Atenção. Você que não está em Cristo. Você que ou está vivendo no pecado, ou acha que vai para o céu porque é bom. Você não está em Cristo. Atenção, você que não está em Cristo. Arrependa-se. 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 Porque o tempo está findando. Jesus está voltando. Creia no Evangelho. Corra para Jesus. Confesse-o como seu único Senhor e Salvador. Se renda a Ele. Se ponha diante dEle dizendo: Senhor, eu creio no que o Senhor fez por mim naquela cruz. E eu sei que somente por meio de Ti eu posso ser salvo. Eu não posso ser salvo pelas minhas boas obras. Eu me arrependo. Salva-me, Senhor. Faça isso. Vou usar um jargão muito famoso. Faça isso, porque amanhã pode ser muito tarde.
A volta de Cristo aos que não estão em Cristo é um alerta. É um alerta. Pastor, e eu que estou em Cristo Jesus, o que o senhor tem a dizer a mim? Se ao que não está em Cristo eu disse, arrependa-se. A você que está em Cristo eu digo, alegre-se. Alegre-se e alegre-se. Pois em breve, no soar da última trombeta, Ele virá. E Ele nos levará consigo para o reino dEle. E ali viveremos por toda a eternidade. Louvando a Ele. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Teremos as lágrimas dos nossos olhos enxugadas. Ali não haverá dor, ali não haverá pranto, ali não haverá luto, ali não haverá nem o sol, ali não haverá luz artificial, porque a glória de Cristo irá iluminar a nova Jerusalém. Alegre-se. Falta pouco para deixarmos este mundo e entrarmos na nossa cidade, na nossa pátria, que é o reino dos céus. Amém? Vamos ficar de pé. Alegre-se. E vigie, claro. Vigie. Nós devemos vigiar. Não quero entrar nesse assunto, mas você sabe, cristão, nós temos que vigiar. Vamos vigiar. Eu vou fazer uma oração, pessoal. Vou convidá-los a sair do lugar, pegarem o pãozinho e o suco, símbolos do corpo e sangue de Jesus. Você que está em Cristo, você é bem-vindo à ceia. Mas antes eu quero tirar um momento para se examinar,